Eu sou Ana Paula, uma arquiteta que ensina a costurar. Eu uni as minhas duas paixões, a arte de arrumar a casa e a costura, e ensino aqui ideias muito legais que vão transformar sua casa em um lar. Então, hoje é esse cachepô. Eu fiz esse cachepôzinho aqui para a planta na live, eu fiz ao vivo para mostrar que a gente gasta 15 minutos para fazer. E hoje eu vim aqui para ensinar o passo a passo, mas para ensinar também a fazer o molde, porque cada pessoa vai ter um vaso de um tamanho e a gente tem também, e cada pessoa vai ter vários vasos. Então eu vou ensinar a fazer o molde, como é que a gente tira a medida do vaso e faz o molde, porque aí você pode fazer para todos os seus vasos. Na live que tá postada, vocês vão encontrar no IGTV do meu Instagram ou postada no YouTube, no Facebook. A live chama Eu Não Tenho Tempo. E eu fiz esse pequenininho aqui, para esse vasinho. Hoje eu vou fazer para esse vaso aqui, que é um vaso bem padrão, assim, né? Esses vasinhos de plástico que a gente compra, geralmente tem muitos que são nesse tamanho aqui. Mas o legal é que vocês vão aprender a fazer o molde. E fica lindo, porque às vezes a gente não quer expor esse vaso e tal, e aí a gente coloca o cachepô e transforma. Bom, vamos aos materiais. Para o molde, eu vou precisar do papel, né? Eu uso aqui o papel craft, que ele é mais grossinho, e aí é um molde que eu consigo guardar depois. Fita métrica, tesoura de papel, um compasso, lapiseira e um esquadro. E o vaso que você vai querer fazer a medida, o cachepô para ele, e o pratinho. O pratinho é muito importante, porque o pratinho vai dar estrutura para o cachepô embaixo e vai impedir também, quando a gente molhar a planta, de molhar o cachepô. Então o pratinho ele tem essa dupla função. Para fazer o cachepô, a gente vai precisar de uma lona ou um brim bem grosso, porque o tecido precisa ser grosso, porque ele precisa ter estrutura. Tesoura de tecido, a gente vai fazer na máquina, e linha de bordar de novelo, que a gente vai fazer um bordadinho à máquina no final. Então, primeiro molde. Eu vou traçar as duas laterais aqui de um retângulo com o esquadro, essa daqui e essa, e depois eu tiro as medidas do vasinho para ver como que a gente vai marcar isso daqui. Então, agora eu preciso da circunferência. Vamos ver qual circunferência que é maior, se é a do vaso ou se é a do pratinho. Eu vou pegar a maior. Então, o meu vasinho aqui em cima, ele tem 33 centímetros e o meu pratinho tem 35 centímetros. Então, eu vou pegar a medida do pratinho. Então, eu vou trabalhar com 35 centímetros, que foi a medida que deu aqui. Eu vou acrescentar a essa medida de 35 centímetros, eu vou acrescentar 6 centímetros. Então, tirou a medida do pratinho ou do vaso que for maior, acrescenta 6 centímetros. Então, 35 mais 6 vai dar 41. Então, 41 deu aqui, tem que aumentar esse lado aqui. Então, um lado do meu retângulo, porque o molde é um retângulo, o lado do meu retângulo, um lado tem 41. Eu já sei que tem 41. O outro lado do retângulo vai ser a altura. Então, aí a gente tem que medir o vasinho em cima do prato. Então, eu vou medir a altura que tá dando aqui. Tá dando 8,5. Vamos colocar 8,5? Então, o que eu vou fazer com essa medida? Essa medida vai ser o outro lado do meu retângulo. Vou multiplicar essa altura por 2. Então, a minha altura deu 8,5. Se não quiser multiplicar, a gente é só dobrar a fita aqui. Eu dei 8,5, 8,5 vezes 2 dá 17. Então, 17 e vou acrescentar 9 centímetros. 17 mais 9 dá 26. Então, o outro lado do meu retângulo vai ter 26. Então, eu já descobri que o meu molde é um retângulo de 41 por 26. Deixa eu marcar o 26 aqui.
Agora, eu preciso do compasso porque eu vou fazer a base do meu cachepô. A base é um círculo. E como que eu vou descobrir a medida desse círculo? Eu preciso pegar esse lado maior aqui, o meu tem 41, então esse lado maior menos 1 centímetro, porque esse menos 1 centímetro é que a costura vai comer. Então, eu vou fazer 41 menos 1 centímetro vai dar 40. Essa medida, na verdade, é a medida da circunferência toda. Isso daqui, ó, é o que vai envolver meu vasinho. Então, eu tenho 40 centímetros de circunferência com ele costurado. Aí, eu vou aplicar uma fórmula aqui, que eu vou explicar, mas vocês não precisam entender a fórmula. É só aplicar a fórmula. 40 centímetros, como 40 centímetros é o perímetro dessa circunferência, uma fórmula de perímetro é: o perímetro, ele é igual a 2πr. Π é um número infinito que a gente usa em fórmulas matemáticas. O π vale 3,14. Então, o meu perímetro é 40 centímetros, então eu vou escrever a medida que eu achei aqui, menos 1 centímetro, né? É 40, igual a 2 vezes 3,14, que é o π, vezes R. R é o raio. Eu estou tentando descobrir o raio do meu círculo, para eu poder desenhar o círculo com o compasso. Porque o compasso, a gente desenha círculo assim, a gente descobre o raio, abre aqui na medida do raio, faz assim e desenha o círculo. Então, pelas contas aqui, o meu raio vai ser 40 dividido por 2 vezes π, que é 3,14 vezes 2, que é 6,28. E aí, eu vou ter o meu raio. O meu raio aqui, ele vai ser igual a 6,4. Então, eu sei que o meu raio é 6,4. Então, para facilitar, vamos resumir. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar a medida maior, tirar 1 centímetro e fazer essa medida, dividir essa medida por 6,28. E aí você encontrou o raio. É só isso, tá? Pega essa medida maior, tira 1 centímetro, aqui no meu caso deu 40, e vou dividir, o número que sair aqui, eu vou dividir por 6,28. E aí eu tenho o raio. Então, o meu raio deu 6,4, eu vou medir aqui na fita métrica, 6,4, 6,5, né? E vou desenhar a base do meu molde. Fica bem o compasso, assim, para não perder. Tá prontinho o molde. Então, para esse vasinho aqui, com esse prato, é um retângulo de 41 por 26 e um círculo com 6,4 de raio. Então, agora eu só vou cortar o molde. Lembrando de usar sempre uma tesoura para cortar tecido e uma tesoura para cortar papel, porque senão a tesoura perde o corte. Moldes cortados. Agora eu vou pegar o tecido. Esse retângulo eu corto uma vez o tecido e o círculo eu corto o tecido 2 vezes. Então, vou cortar aqui primeiro o retângulo. Pode marcar com caneta mesmo, porque os moldes que eu tenho feito aqui são moldes que a costura já está embutida, não tem que dar um afastamento. Então, você vai riscar o tecido rentezinho ao molde. Agora vamos cortar. Então, o retângulo já tá cortado. Agora, eu vou cortar o círculo. O círculo eu preciso dobrar o tecido, porque eu preciso do tecido 2 vezes. Vamos ver se aqui já deu. Aqui já deu.
Para cortar e ficar bem direitinho, é bom colocar um alfinetinho, prender aqui. Então, agora é só cortar. Pronto. Bom, o brim, ele tem avesso e direito. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Tem um lado que a gente consegue ver a trama toda na diagonal. Eu considero esse lado o direito. Então, esse lado eu quero que fique pra fora. Então, o que eu vou fazer agora? Eu pego as menores extremidades e ajunto. E aí, eu vou costurar aqui. Vamos lá na máquina. Então, a primeira coisa é unir os lados menores do retângulo aqui com a largura de um pé de máquina. Então, o pé da máquina tá alinhadinho no fim do tecido. Lembra que isso aqui é o avesso. Agora eu vou ali no ferro e vou abrir essa costura aqui, vou passar abrindo essa costura e passar bem passadinho a lona aqui. Então já fui ali no ferro, passei bastante. Quem me segue há mais tempo sabe que o ferro aqui é o maior amigo da costura, que a gente tem que passar mesmo. E agora eu vou virar esse saquinho aqui. Vou virar até a metade, vou encostar a extremidade com a extremidade aqui. Vou unir isso daqui, as pontinhas, e vou virar ele desse tamanho, pela metade. Pronto, viradinho. E aí eu vou marcar, vou dobrar ele aqui. Aonde tá a costura. Que onde deu a outra extremidade, vou dar um pique aqui, bem pequenininho. Que eu tô marcando pra encaixar o círculo, a base. Aí eu volto, coloco essa medida bem rente à costura, esse piquezinho que eu fiz. E aí eu vou dar pique nas outras extremidades aqui, ó. Então, tudo com pique. Vou fazer a mesma coisa no meu círculo. Dobro ao meio. Lembra que ele tá com alfinete, ó, ele tá todo preso com alfinete. Dou um pique pequenininho daqui, do outro lado. Agora, uno os piques que eu dei, pra eu dar agora nos outros lados. Aqui, ó. Então, é como se eu tivesse dividido o círculo em 4 partes. Aqui. Então, agora eu vou unir. Eu coloco o círculo direito pra cá e direito pra cá. Coloco avesso com avesso. E ele é direito. Então, deixa eu tirar um pouquinho tá muito esfiapado aqui. Então, agora eu vou unir aqueles piques que eu fiz. E vou colocar alfinetinhos. Um no primeiro, um oposto ao outro. Esse é o jeito mais fácil de encaixar uma peça circular.
Agora, os que sobraram. Vou no pique com pique aqui. E aqui. E agora, eu vou terminar de alfinetar aqui o círculo na minha peça. Aqui, já alfinetei e agora eu vou passar na máquina. Quem não tem experiência, esse momento aqui é preciso alinhavar. Eu vou até alinhavar para vocês verem, porque uma peça circular assim, quem nunca costurou, na hora de passar na máquina pode achar um pouquinho complicado. Então eu vou dar uma alinhavadinha aqui e vai ficar muito mais fácil. Então, para alinhavar, eu vou usar uma agulha grossa, porque o brim é grosso. E eu tiro a linha daqui mesmo, a linha branca que eu vou costurar. Eu tô costurando com ela. Então, aqui eu dou um nozinho sem dobrar a linha mesmo. E vou dando uns pontões aqui. Pra deixar bem firme. E na hora que eu passar na máquina ficar mais fácil. Terminei de alinhavar, agora eu posso tirar também, como tá alinhavado, esses alfinetinhos que eu tinha colocado pra prender o fundo. E aí agora eu vou passar na máquina com meio centímetro de costura, que é o tamanhozinho do pé. Então, o tecido alinhado no pezinho da máquina. Aqui é importante fazer o retrocesso, né, pra ficar bem arrematado. Então, eu vou pra frente, um pouquinho pra trás, volto. E aí, a gente vai mais devagar quando é uma peça circular, porque se o tecido for dando dobrinha, a gente vai com o dedo tirando a dobrinha antes da agulha bater. Lembra de deixar sempre alinhado aqui no pé da máquina o tecido, porque esse molde é feito para ser costurado todinho com meio centímetro de costura. Se ficar uma costura maior, pode ser que embole. Então, sempre mantenha aqui alinhado ao pé da máquina, o tecido alinhado ao pé da máquina. Estão notando que eu tô ajeitando, eu vou esticando assim, segurando aqui com a mão, não deixando embolar aqui, não deixando fazer um franzido. A gente vai devagarzinho quando é uma peça circular. Pronto, terminei. Agora eu vou cortar um pouquinho esses fiapos e vou passar aqui no zigue-zague. Aqui no ateliê a gente até tem o overlock, mas eu quero mostrar pra vocês que dá com uma máquina simples, com uma máquina caseira, a gente consegue fazer tudo. Então só vou tirar, deixa eu pôr a lixeira aqui mais perto, só vou tirar aqui os excessos, pra ele ficar mais certinho pra eu poder passar o zigue-zague.
Aqui para passar o zigue-zague, eu vou colocar um ponto pequenininho, um zigue-zague pequenininho, porque eu quero que fique bem acabadinho para tirar todos esses fiapinhos que porventura forem sair durante o tempo e tal. Então eu quero passar o zigue-zague bem pequenininho, vai ficar bem arrematado. Para passar o zigue-zague, a gente vai colocar o tecido bem no meio do pezinho, porque o zigue-zague tem que pegar fora do tecido e no tecido, porque ele vai fazer como se fosse um acabamento. Aqui como que fica o zigue-zague. Agora eu vou virar do direito. E agora eu vou usar, eu coloquei na carretilha, enchi uma carretilha com essa linha de bordar aqui, que é o vermelho 47. Então eu tenho uma carretilha que tá com linha de bordar. Então eu vou trocar aqui. Tirar a que eu tava usando e colocar a de bordar. Agora eu tava usando ponto zigue-zague, eu tiro do zigue-zague e eu vou colocar um ponto como se fosse um ponto de pesponto, que é o ponto mais largo. Agora eu vou passar a barra da cestinha aqui na máquina. Eu vou alinhar o tecido no número 3 aqui, a máquina, a gente olhando para essa base de metal. Quando a gente olha para a máquina do lado direito, eu tenho uma marcação, número 3, 4, 5, 6. Eu vou alinhar o tecido no número 3. Então, eu vou costurar aqui pelo direito, aqui vai bater a linha branca, que é a linha de cima, e aqui dentro vai bater a linha de bordar que eu coloquei na carretilha. Então, lembrando que eu coloquei aquele ponto de pesponto, né? Que é o ponto mais largo. De pesponto não, de quando a gente vai fazer... Esse ponto chama ponto de franzido. Aqui pode fazer o retrocesso. Aqui, então, do lado de fora ficou costurado no branco e do lado de dentro tá o bordado. Agora a gente vai fazer uma outra carreirinha dessa daqui. Então, agora eu vou alinhar o pé da máquina na costura que eu fiz. Então, eu vou colocar... Lembra de fazer o retrocesso no mesmo lugar, que no bordado ele não fica tão bonitinho, mas ele fica para um lado só. Aqui, ó, tô alinhando o pé da máquina na costura que eu fiz. Então, eu vou fazer uma outra linha paralela a essa que eu fiz, com uma distância de meio centímetro. Vamos lá colocar no vasinho para ver como é que ficou? Então, agora vamos colocar o vasinho para ver como é que ficou. Primeiro a gente coloca o pratinho. Ajeita o pratinho lá no fundo. Agora a gente põe o vasinho. E aí a gente vai dobrar na altura do vaso. Dobro um pouquinho mais alto que o vaso.
Ai, olha que bonitinho que ficou. Claro que eu tô aqui empolgada, né? Eu achei que ficou tão bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem.